Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre uma coisazinha assim simples, né? Um videozinho, mas que fala uma coisa bem legal, que o CO2 está subindo, né? Falaram há pouco tempo, né, de 415 ppm na atmosfera pela primeira vez na história humana, e depois, o que aconteceu com a temperatura no mês de maio de 2019? A temperatura caiu. O CO2 subiu e a temperatura caiu. Como pode? Mas e a hipótese do aquecimento global antropogênico? Pois é, foi refutada mais uma vez pela natureza. Então, se você quer ver os dados, quer realmente ver que isso aí não passa de uma hipótese, fique no vídeo. Mas antes, larga o seu dedo no like aí, compartilhe esse vídeo, não esqueça de deixar seu recadinho e, por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, é isso aí, pessoal. Então, o satélite UAH do professor Dr. Roy Spencer, né, sempre colaborando comigo com alguns dados, com algumas dúvidas. Então, tá aí. Ele marcou em dezembro de 2018 0,25 graus Celsius a mais, né, do que a chamada média que do zero, né, que é isso aqui foi exatamente que o IPCC determinou, que era entre 1850 e 1900, né? Ou seja, entre aquele período pré-industrial. Só que lembrando que logo depois do período logo antes desse período, tivemos um ciclo, né, solar de mínimo, que foi o mínimo de Dalton, né? Mas isso eles não te contam. Então, vamos lá. Aí olha só, olha, janeiro de 2019, a temperatura aumentou, foi para 0,37, né? De 0,25 foi para 0,37. Eu sabia que isso ia acontecer. O CO2 está aumentando, então aumentou a temperatura. Aí, em fevereiro, fevereiro, um décimo, né? Poxa, um décimo, né? Não, o CO2 aumentou, mas um décimo, ok, né? Poxa, pode ser um erro. Aí agora em março, eita, em março voltou a cair a temperatura. Poxa, mas o CO2 continua subindo e a temperatura caiu em março. Ah, mas olha só, aqui, ó, poxa, em abril, né, o CO2 subiu, foi até aqui, ó, o CO2 continua subindo, né? Abril foi 413 ppm, tal, poxa, o CO2 está subindo, né? Então, o que vai acontecer com a temperatura? Olha, agora sim, ó, agora sim tá certo, porque o CO2 subiu em mês de abril e a temperatura deu mais 0,44. Agora sim, ó, tá aqui, ó, subiu a temperatura. Subiu a temperatura, claro que foi a culpa do CO2, né? Mas vamos ver o que aconteceu agora. Carbono, né, o dióxido de carbono, o maior level da história, né, 415 ppm, maior da história humana, né? Aconteceu aquele alarde na mídia, né, no mês de maio, né, aqui 14 de maio, nossa, de 2019, nossa, aconteceu aquele alarde, aquela coisa, né, o planeta, meu Deus, o planeta, né, 415 ppm, gente fazendo vídeo pra caramba falando sobre isso, pessoas, jornalistas, pseudocientistas, tal, é isso aí, foi aquele alarde, né? Mas temperatura do mês de maio caiu, ué, CO2 mais alto da história humana, temperatura do mês de maio caiu mais baixa do que janeiro, ué, mas por que a temperatura subiu em abril e caiu? Como é que a hipótese do aquecimento global antropogênico vai explicar isso? Ou seja, não explica, né? Não explica. Porque essa hipótese é uma hipótese que está errada. O CO2 não controla o clima. Não existe relação entre CO2 e temperatura. Os dados estão aí para vocês verem, tá certo? Então, o mês de maio foi menos quente, ou seja, foi mais frio do que o mês de abril. Agora, eles falam, né, que temos que reduzir as emissões do CO2 para manter as temperaturas no máximo até 1,5 grau, né, acima do nível pré-industrial. Bom, se o CO2 controlasse o clima e tivemos que manter abaixo de 1,5 grau,
eu acho que 0,32 ainda poderíamos emitir bastante, tá certo? Bom, pessoal, é isso aí. Então, vimos aqui numa variação a curto prazo e realmente não há nenhuma relação entre temperatura e CO2. Mas se você realmente fica falando aí para mim, mas e a temperatura quando o CO2 for maior, né? Mas assim, é muito pouco tempo de dados, né? Você pegou o que você quis, tal. Então, pessoal, o clima ele faz isso, o clima é estatística. E se você pegar o Holoceno, né? Assista o vídeo anterior. Se você pegar o Holoceno 12 mil anos atrás, ou seja, de 10, 9 mil anos para cá, tivemos temperaturas mais altas com CO2 mais baixo. E aí, como é que fica agora? Como é que vocês me respondem isso? Difícil, né? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que estão no vídeo. Compartilhe esse vídeo, não deixe de deixar seu like, não deixe de deixar seu recadinho. E é isso aí. Se for a primeira vez no canal, inscreva-se, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.